Jesus, amado Mestre, eis-nos aqui, reunidos em Teu nome e em nome de Deus, evocando Teu amparo e a proteção espiritual para o início da nossa reunião de estudos. Possamos receber a inspiração dos benfeitores espirituais, dos nossos guias espirituais, onde estivermos neste instante, para que possamos tirar o máximo de proveito das lições estudadas na noite de hoje. Ampara os nossos companheiros que não poderão estar conosco, que onde estiverem eles possam receber as vibrações de paz e de harmonia. Permita que possamos iniciar agora, Jesus, em Teu nome e em nome de Deus, o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos realizar mais um encontro, nosso ESD online, estudando hoje o capítulo 6 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, como nós vamos já apresentar. Estudo de hoje, objeções feitas ao Espiritismo, refutações. E lá no guia é o capítulo 6. No nosso slide principal, nós apresentamos a codificação mais obras póstumas e o guia para estudo da doutrina espírita nessa montagem linda que nós temos aqui no início do nosso estudo. Segundo slide, é a bibliografia. Então, nosso tema está no Livro dos Espíritos. Na introdução, como vocês estão vendo, 10, 11, 17. Materialismo, questões de 47 e 48. Conclusão 2, 3 e 6. E no Livro dos Médiuns, todas essas referências, que são muitas, no Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro Obras Póstumas. Vamos ver o que é objeção. Objeção é oposição, motivo ou argumentação que se apresenta para contestar algo. Óbice, obstáculo apresentado em relação a uma proposição. Ação de objetar, de rejeitar ou contestar. Tem a sua etimologia lá do latim, objectio omnes. E refutação, contestação dos argumentos adversários, destruindo o que foi afirmado. É uma réplica do que se utiliza para contestar ou refutar as alegações contrárias. Então, importa saber isso, porque na objeção é uma oposição ao que se ensina. E a refutação é uma contestação à objeção. Muito claro, quase que uma coisa é parecida com a outra. Nós fomos lá no Consolador Prometido e tiramos de lá uma frase. O Consolador Prometido está em João 14, 15, 17 e 26. E nós tiramos essa frase. Eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco. Então, Jesus, falando isso para os discípulos, quando ele estava já se preparando para aquele momento do grande testemunho. E no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. É apenas um trecho do prefácio. Então, nós vimos lá Jesus anunciando
Temos aqui o Espírito de Verdade mostrando que os Espíritos viriam nos iluminar. Pegamos só essa frase, bem iluminar os caminhos. Então, a pessoa de primeira mão acredita que isso que está no prefácio possa ser entendido, que os Espíritos iriam chegando, esclarecendo a humanidade de um modo direto, falando em termos verbais, através de médiuns preparados para expressar o pensamento, diretamente, em linguagem difícil ou fácil, ou que teríamos médiuns psicografando textos nos moldes da psicografia atual, como Francisco Cândido Xavier, ou Divaldo, que são os médiuns referência. Então, nós vemos que a maneira como o Espiritismo veio, como os Espíritos do Senhor vieram nos iluminar, contrariou o que muitos esperavam. Porque se o Espiritismo viesse com grandes discursos, com oradores ou com psicografias de alto nível, é lógico que não iria funcionar, porque todos iriam achar que seria alguém escrevendo alguma coisa tentando sobressair-se no contexto literário, no contexto do próprio Evangelho. Então, não se deu assim. Qual foi a estratégia do Espírito da Verdade, de verdade? Então, aí também algumas pessoas, interpretando o texto bíblico, esperam a segunda vinda de Jesus. Todavia, a estratégia do plano espiritual foi a de nos dar uma doutrina consoladora por um processo diferente daquele conhecido, ou seja, não personalizado em um homem, porém apresentado em um código de princípios. Assim aconteceu. A estratégia geral foi planejada, tornava-se necessário operacionalizar tudo. Para isso estaria em ação um exército de espíritos encarnados e encarnados. E aí vem outra questão, como transmitir? Quais seriam os intermediários? Seria um homem sozinho? Como pôr em prática todo um planejamento de tamanha importância? Nesses pontos aqui nós vamos fixar nosso raciocínio. Primeiro, então, nós tivemos o que? As manifestações mediúnicas, que são de todas as épocas da humanidade. O homem primitivo, de acordo com o seu horizonte cultural, sabia que existiam os espíritos. Nós temos pesquisas de muitos interessados no assunto, que rodaram os lugares mais distantes e mais isolados do mundo, chegaram lá e encontraram os homens acreditando na imortalidade da alma, a maneira deles, acreditando na comunicabilidade dos espíritos, se comunicando com os espíritos. Os impressionava muito, despertava os sentidos. E ali não era possível atuar no campo intelectual com ditados ou de alto nível filosófico e moral. Então, a estratégia ficou para o período de amadurecimento intelectual da humanidade, assunto que já foi tratado em outros capítulos anteriores. Deveria impressionar o máximo possível os sentidos materiais, sim, passo a passo, do simples para o complexo. Não foi uma coisa que chegou assim de uma maneira claríssima. Então, os espíritos forçaram-nos a pensar, a raciocinar. Então, nós enumeramos 12 itens da programação. A programação foi idealizada com alguns pontos, que são esses. Como dizia Herculano Pires, haveria uma invasão organizada do plano espiritual no plano físico com fenômeno de efeitos físicos. Não haveria um revelador e sim um codificador. A revelação seria coletiva, não viria vinculada a uma religião já existente, não seria privilégio de nenhuma classe social, não teria nacionalidade. Os espíritos se comunicariam em todos os pontos da Terra, as instruções seriam transmitidas a todos os povos, todas as seitas, todas as religiões, a todos os segmentos. Não seria parte de nenhum culto existente. Todas as pessoas poderiam receber mensagens dos seus entes queridos, dos seus amigos do além-túmulo. Seria mantido em terreno neutro. Não teria uma única fonte para não sofrer influência pessoal, prevalecendo a diversidade de origem. Então, além desses pontos, muitos outros poderiam ser numerados. Aí vem o despertamento.
Os fenômenos foram acontecendo naturalmente, o plano era impressionar os sentidos materiais, como já falamos. Manifestações de efeitos físicos aconteciam em todos os lugares onde as pessoas se reuniam. Os espíritos autorizam todos os tipos de manifestações utilizando os fluidos médiuns. Um ponto de partida marcante foi de Hydesville, nos Estados Unidos, no condado de Wayne, Nova York, assunto também tratado no capítulo pela Nilsford. Agora vieram as interpretações. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva de fenômenos que deram origem a essa doutrina, diz Kardec na introdução 3, 4 e 5. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas, e também tivemos os ruídos insólitos, as pancadas. Já nesse ponto, Allan Kardec inicia algumas explicações que são verdadeiras refutações aos pensadores que começavam a manifestar suas ideias. Já ali ele enumera assim, dizendo: o primeiro fato observado como vimos foi a movimentação de objetos, as mesas girantes, que a princípio quase que só encontrou incredulidade. Pelo fato de só encontrar incredulidade, ele responde assim, ele refuta dizendo assim: em pouco tempo, a multiplicidade de experiências não mais permitiu que lhe pusesse em dúvida a realidade. Isso é uma refutação. O movimento das mesas nem sempre eram regulares, sendo muitas vezes bruscos e desordenados, que saía da normalidade. Segundo ponto, ele diz assim: os ruídos insólitos, as pancadas, que não eram muito compreendidas, tiveram explicações. Então, ele refuta dizendo: poderiam ser acomodações de fluidos ocultos, efeito de algum tipo de eletricidade, etc., que poderiam prender a atenção dos sábios que quisessem pesquisar. Como não quiseram, perderam a oportunidade de fazer uma análise correta. E não fizeram por leviandade humana, por acharem que, na condição de sábios, não deveriam se cuidar daquilo. Quando, na verdade, um dos grandes sábios que estavam reencarnados era o nosso Hippolyte Léon Denis Arrival, Allan Kardec. No livro dos Espíritos, na introdução 10, 11, 17, nós vamos encontrar algumas objeções que nós consideramos as principais. Então, os fenômenos vieram da maneira que o plano espiritual programou e causou impressão. Causou em todos os observadores a necessidade, muitos por vaidade, de dar opinião sobre aquilo que viam. Uma das opiniões que alguém deu foi de que a linguagem de certos espíritos não parecia digna da elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Então, eles observavam e achavam que aquilo que se observava ali não era digno de seres desencarnados, sobrenaturais. E Kardec ele vai explicando as coisas de uma forma clara. Ele diz assim: os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento, nem de qualidades morais. E quem falava isso eram os espíritos. Eles diziam: nós não somos iguais, como vocês aí também não são. Nós temos a sociedade dos encarnados e a sociedade dos desencarnados. Do mesmo modo que aí há uma diversidade, aqui também há. Do mesmo modo que aí todo mundo pode falar, aqui também pode falar. E se alguém pode, se um pode se comunicar, qualquer um pode. E aí não se deve tomar ao pé da letra o que dizem os espíritos. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Não devem deixar de pensar que todos são não devem deixar de pensar que todos são atrasados e mistificadores. Ou melhor, devem deixar de pensar, desculpem. E não prova, quando dizem isso, que não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões sérias. Então, quem participa de reuniões sérias sabe que vem todo tipo de espírito, e principalmente espíritos que não são muito adiantados. E por que, então, diz Kardec, por que pensam assim as pessoas que analisam superficialmente?
porque ficaram decepcionadas com algumas comunicações de espírito cuja linguagem é de revoltante grosseria. Nunca tiveram a oportunidade de ver comunicações sérias. Não sabem que no mundo espiritual existe uma sociedade boa e uma sociedade má. Então, Kardec refuta claramente, só não entende quem não quer. Aí diz Kardec assim, existe uma variante dessa opinião, que é dos que não veem nas comunicações dos espíritos e em todos os fatos materiais a que eles dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica. São aqueles que estão vinculados ao sistema diabólico, que dizem que toda comunicação é coisa do diabo, que é um absurdo. Por quê? Porque se é permitido ao mal, deveria muito mais ser permitido ao bem. Então, qual é a refutação de Kardec? Não julgamos suscetível de exame sério. Quem pensa assim não é sério. Como acreditar que Deus só o espírito do mal permite-se comunicar? Se Deus não permite que os bons espíritos venham nos dar conselho, onde está a sua bondade? Simples refutação, né? Até eu faria essa refutação. Aí vai Kardec dizendo, dizem alguns que só os espíritos que foram personagens conhecidos se comunicam. Outro erro. Refuta Kardec. Pensar assim é um erro, pois muito mais de desconhecidos é o número dos que se apresentam nas comunicações, nas reuniões. Os nomes dos ilustres chamam mais atenção. Então, se vieram 100 espíritos desconhecidos e um ilustre, as pessoas vão se fixar só num ilustre. Vão sair dizendo, olha, hoje veio fulano de tal. Esqueceram 99 ou 100 espíritos que vieram sofrendo, trazendo suas questões, seu sofrimento, suas dores no além-túmulo. Os desconhecidos não causam interesse. É normal, natural nos dirigirmos aos que conhecemos ou a um parente. Então, o que nós retemos mais são aquelas comunicações que dizem respeito, muitas vezes, a questões que nós estamos vivenciando. Se vem um benfeitor espiritual trazer uma mensagem, eu vou levar a mensagem do benfeitor, embora me lembre do sofrimento do espírito necessitado. Seria uma falta de caridade não me lembrar dela. Mas o que fica marcado sempre é a lição que o espírito traz, a lição edificante, embora no sofrimento do espírito necessitado, às vezes existam lições muito mais profundas, que é através da dor que ele vem trazendo, mostrando o fracasso dele. A refutação de Kardec. Cabe aos espíritas cuidarem de aprender a identificar os enganadores pelas falhas que cometem falando do que não conhecem. No caso dos usurpadores de nomes respeitáveis. Outra questão, acham singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes em relação ao que faziam antes e durante a vida. E a refutação de Kardec é clara, diz assim, temos que levar em conta que nem sempre os homens eminentes são considerados importantes no plano espiritual. É assim que aquele que foi primeiro na Terra pode ser o último no mundo espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a lição de uma rainha, mostrando que ela chegou no mundo espiritual e encontrou os vassalos em condições de muita elevação e ela precisou deles na condição que estava. E dizer, o ceticismo em relação à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta que alguns cuidem da questão como se a conhecessem a fundo. E enumera 3 coisas. Falta-lhes bom senso. Acreditam na infalibilidade do seu juízo e cuidam das manifestações de espírito apenas por curiosidade. Então, quem é sério sempre sabe fazer a análise correta, mesmo tendo pouca experiência, desde que não seja um curioso buscando satisfação da curiosidade.
A maioria das pessoas, nos primeiros momentos em que entram em contato com a ciência espírita, desconhece que ela é ciência, filosofia e religião. Tema também para daqui uns dias. Nós teremos o tríplice aspecto da doutrina. Fico na observação de apenas um aspecto, não compreende os fatos e faz um juízo equivocado. E aí a gente vai lá na conclusão do Livro dos Espíritos e busca esta frase que já foi apresentada aqui semana passada, no capítulo 5 do Guia. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os Espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não pelo estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Então, se você volta lá e vê o opositor sistemático, o indivíduo que quer falar sem saber, nós vamos ver que ele vai falar daquilo que não sabe, não vai falar nada certo. Me lembro de um amigo a quem eu dei uma codificação inteira e toda a obra de André Luiz de presente para que ele pudesse estudar e tentar modificar a vida. Daí, há uma semana, ele já estava pregando espiritismo e eu falei com ele que ele silenciasse, porque ele, em uma semana, não poderia saber o suficiente para se sentir com autoridade de falar da doutrina espírita. E lá no Livro dos Espíritos, continuando, ele fala da questão do materialismo. Nós temos duas questões, mas dessas duas questões, nós tiramos vários itens, porque é uma questão muito séria, como nós veremos no final. A questão do materialismo, Kardec diz assim: o materialista não tem base religiosa sólida. São vítimas do orgulho e da presunção. Referem-se apenas ao que veem, seus estudos são sempre incompletos, mostre-lhes da forma correta que o nada não existe, e eles se agarram à verdade, porque todos precisam crer na imortalidade, até porque é uma ideia inata. Todos trazemos no íntimo a ideia inata. O nada lhes infunde horror. Eles querem acreditar, mas por orgulho e presunção adiam isso sempre. A maioria deseja que a vida continue depois da morte, mas se recusam a se aprofundar no espírito. Pelas comunicações espíritas, podemos constatar a imortalidade. Se eles buscassem e levassem a sério, conhecemos pessoas que eram materialistas há 20 anos e hoje, por necessidade, buscam ajuda e tornaram-se espiritualistas. Os espíritos nos ensinam que o mundo principal é o mundo espiritual, que sobrevive a tudo, e que o mundo material é efêmero, é secundário. Vendo isso, analisando isso, devagar, o materialista que gosta de pensar, ele vai mudar. Então, Allan Kardec, na conclusão 2, 3, 6, ele faz novamente, ele faz um encadeamento de ideias que são verdadeiras refutações de todas elas. Ele diz assim: o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Tem, portanto, como adversários materialistas. O materialismo é uma doutrina, tem que lembrar que é uma doutrina, que ensina o quê? Dá o quê para o adepto? A ideia do nada. Cujos adeptos mal ousam dizer que o são. Às vezes eles não falam que são. Não consideram-se muito fortes. Tem a dominá-los a consciência. E, no fundo, se você é um espírito que reencarna, você traz no inconsciente a ideia de Deus, a ideia do plano espiritual, mas o orgulho é tão grande que você cria, então, o quê? Uma couraça no campo mental, e que dali não sai nada. Para derreter essa couraça dura, tem que ter muito sofrimento. E o sofrimento, às vezes, leva o indivíduo a isso. Eles se acobertam no manto da razão e da ciência. Os mais sérios chegam a falar em nome da religião que não conhecem e não compreendem e não aceitam. Não querem ser religiosos. Conversei uma vez com um religioso, de um certo segmento religioso, e falou para mim: eu sou dessa religião só por fantasia,
que, na verdade, eu a considero uma metodologia de vida e não uma religião. Eu não entendi, mas deixei. Do ponto de vista, do ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Se ele é materialista, ele não vai admitir o maravilhoso e o sobrenatural. Dizem que o espiritismo se funda no maravilhoso, no sobrenatural, no fantástico. Então, não pode deixar de ser uma suposição ridícula, porque se ele faz essa suposição, ou ele acredita ou não acredita. Como rejeitam o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião, consequentemente vão rejeitar o espiritismo, que tem o seu aspecto religioso. E ele continua, Kardec, dizendo que o espiritismo não, que ao espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Então, ainda trabalhando a questão do maravilhoso, do sobrenatural, do fantástico, do milagre, Kardec fala que se o materialista diz, o espiritismo se baseia nisso, que o espiritismo não se importa com o maravilhoso, o sobrenatural. O espiritismo prova a existência do mundo espiritual, prova a existência dos espíritos no seu aspecto científico e na filosófica e na moral também. Ele diz que o espiritismo permite inteira liberdade de crença. Então, você quer ser materialista, seja, você quer ser de outro segmento, seja, mas o espiritismo, ele é a síntese do conhecimento do homem na Terra, abrangendo a ciência, a filosofia, a religião, naquilo que é o mais expressivo, mais importante, mais interessante. Que os fenômenos de que se baseia o espiritismo nada tem de sobrenatural. Todos os fenômenos espíritos, sem exceção, resultam de leis gerais, que o homem não conhecia e ainda conhece pouco. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Observem vocês que eu não estou falando nada meu aqui. Eu falei 1% do que é meu. Tudo isso está no estudo que nós viemos resumir para ser o alicerce de vocês no futuro. Eu gostaria de fazer uma pausa para pedir a todos os nossos companheiros que são das nossas casas, que estão ligados a esse estudo, que se voltem mais para esses capítulos iniciais, porque eles são alicerce. Quem despreza esses estudos que foram reunidos digamos, num esforço gigantesco da Vera Garcia, que materializou o pensamento do Deolinda Amorim, quem se fixa nesse estudo aprende e não vai mais adiante duvidar de nada. Então, aproveito para parabenizar a Vera por esse esforço que ela fez para trazer o que Deolinda Amorim nos deixou como legado. Ela foi ajudada pelos espíritos para fazer isso. Os 11 capítulos iniciais do guia, eles dão uma base sólida, que eu chamo de alicerce do conhecimento da doutrina espírita. Então, o espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Assim, o espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural, que tem uma palavra que eu tenho que modificar depois. Viu? Os que o atacam por esse lado mostram que o não conhecem ainda, e ainda quando fossem os melhores sábios, lhe diríamos. Isso é Kardec falando. Se a vossa ciência que vos instrui em tantas coisas não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábio. Eu gosto dessa chamada de Kardec. Então, sábios da época de hoje, que não entendem que a ciência
tem uma amplitude muito grande e que nós não chegamos a quase nada ainda em relação ao domínio da natureza. Se ele não entende isso, ele é apenas meio sábio. Quando iniciaram as manifestações, diziam que era necessário curar o século de uma maneira que ameaçava invadir o mundo. Então, o que alguns céticos ou pseudo-sábios ou meio-sábios diziam? Que o planeta estava adoecendo, que havia uma loucura, que as pessoas estavam todas enlouquecendo, cuidando dessas questões. Kardec refuta dizendo assim: preferirias que o mundo fosse invadido pela incredulidade? Porque as manifestações foram o início de tudo para que, sobre aquilo que se observava, pudesse se estabelecer o código de princípio que seria a doutrina espírita, e a doutrina espírita. Então, ele relaciona os males do mundo por falta da crença. Então, o mundo estava sendo tomado pelo materialismo clássico. E aí ele diz assim: o que o materialismo traz de ruim? O relaxamento dos laços de família e a desordem social. Se observava isso. Se observa hoje também. E ele diz assim: o Espiritismo oferece um antídoto, que é a demonstração da imortalidade da alma, a revivescência da fé no futuro, levanta os ânimos abatidos e a resignação nas vicissitudes da vida. Então, se ele refuta e ainda mostra que os sábios estavam errados, que os críticos estavam errados. Kardec mostra nesse momento duas doutrinas se defrontando. A doutrina materialista que nega o futuro e o espiritismo que lhe proclama. O materialismo que nada explica e o espiritismo que explica tudo e que isso mesmo lhe chama a razão. Uma doutrina que é a sanção do egoísmo e outra que oferece a base à justiça, à caridade, ao amor ao próximo. A primeira, que é o materialismo, somente mostra o presente e aniquila toda a esperança do ser humano. E a doutrina espírita consola e desvenda o vasto campo do futuro. Quer a reputação mais bonita? A primeira, que é o materialismo, cultiva o orgulho, o desejo de possuir, a inveja, o egoísmo, a avareza, a descrença, não deseja passar privações, acredita no nada. Já a doutrina espírita, que mostra a imortalidade da alma, ela prega o desinteresse das coisas materiais, a abnegação da personalidade, o desprendimento, a fraternidade, a solidariedade, a justiça. Mostra a misericórdia de Deus, a crença com raciocínio, o amor incondicional. Investe no espírito e menos na matéria. Ensina que a vida principal é a vida futura. Ensina o progresso através da reencarnação. Ensina a lei de amor, a justiça e a caridade. E aí, mostra que a força do espiritismo está em seus fundamentos. Não é o bom senso. Nele, nada há de místico. Não tem alegoria suscetível de falsa interpretação. Quer que por todos seja compreendido. Não se opõe à difusão da luz. Quer que todos tenham conhecimento da verdade. Não reclama a crença cega. Quer que o homem saiba por que crê. Está ao alcance de todos do palácio a mansarda. É compreendido desde o mais pequenino ao mais graduado. Sendo todos médios, ninguém fica sem as orientações espíritas. Não é obra de um homem, ninguém pode inculcar-se como seu criador. Ele é tão antigo quanto a criação. Encontramos-lo em toda parte, diz Kardec, está em todas as religiões. A doutrina espírita reúne em corpo de doutrina que estava espaço, portanto, já existiam. Todos os fenômenos existiam de todos os tempos. A mediunidade era praticada. Moisés impedia que houvesse abuso na busca de orientação espiritual. Então, está em todas as religiões.
Ela, a doutrina espírita, reúne em corpo de doutrina o que estava espaço. Então, se tinha lá, tem hoje e terá sempre. Explica com termos próprios que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que é a superstição e a ignorância engendraram para só deixar que era real positivo. Coordena, porém, não cria, por isso que suas bases são de todos os tempos e todos os lugares. Que coisa bonita tudo isso, né? Com relação às mistificações e os médios interesseiros, Kardec diz assim: os inimigos do espiritismo que não se dão aos estudos sérios tomam o aspecto científico do espiritismo para falarem contra ele, tentando argumentos através de sistemas de interpretação equivocada, dizendo que tudo não passa de mistificação, prestidigitação e outros designativos. Concordamos, diz Kardec, que é possível ser enganado, mas todos os meios de frustrarmos os enganadores, nós temos todos os meios de frustrarmos os enganadores. Faltou aqui uma palavra. A mistificação é uma escolha do espiritismo prático, ele diz. Assim, temos que usar um meio mais simples na vida, para que nós não sejamos mistificados. Ele diz assim: o meio é de não pedirmos ao espiritismo, senão que ele vos possa dar. De não pedirdes ao espiritismo, senão que ele vos possa dar. O que a gente pode também dizer, não devemos pedir aos espíritos o que os espíritos não nos possam orientar ou dar. O fim do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Então, como é que os objetores do espiritismo iriam entender isso? Só estudando, coisa que eles não faziam. Se não vos afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. O espiritismo nos vem instruir e guiar no caminho do bem, e não nos das honras e riquezas. Nem vem para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedisse nada de fútil, o que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontravam jamais os enganadores, donde deves concluir que aquele que é mistificado só o é porque merece. Desculpe a falta de algumas letras, e sempre a gente... Isso está no Livro dos Médiuns, no item 303. Allan Kardec, com relação aos médiuns interesseiros, eu preciso retirar isso daqui de cima, porque isso está me dando aqui uma... É impossível tirar, né? Socorro. Não tem como? Então, eu vou tirar pelo menos esse aqui, né? Muito bem. Então, com relação à médium, Kardec diz assim, que o espiritismo não poderia passar sem aparecer quem desejasse explorar os espíritos. Isso é uma refutação. Que apareceram os falsos médiuns. Que os espíritos nobres sentem aversão a todo tipo de curiosidade, cobiça, egoísmo, interesse material, tráfico de influência e leviandade. Que médios interesseiros não são apenas os que cobram por consultas. Existem os que se comprazem com bajulação, elogio, que tiram proveito indireto das manifestações e são assistidos por espíritos obteiros. Então, tem muito médium interesseiro. Aí ele vai lá no item 306 do Livro dos Médiuns e escreve: a mediunidade é uma faculdade concebida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não correspondeu às vistas da providência. No 304 ele diz assim: o egoísmo é uma chaga da sociedade, os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles venham servir. Isso é tão racional que inútil for insistir mais sobre este ponto.
interrogação indevida. No 307, ele diz assim: todos os médiuns recebem a faculdade para um fim proveitoso e para muitas pessoas, nunca para seu deleite próprio. No item 308 do livro, vai dizer assim: a faculdade mediúnica, mesmo a restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira. No 310, a mediunidade não pode ser um ofício. Deus só permite para a nossa instrução. E vai dizendo, no 314, os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. À fraude. Kardec responde: existem, sem dúvida, os enriquecedores de todas as áreas. Então, nós sempre tivemos pessoas fazendo fraudes em todos os setores. O Espiritismo não ficaria isento disso, diz Kardec. Todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam às fraudes, são os fenômenos físicos. Quantas coisas aconteceram? Pierre Gaëtan Lemarry, que foi o grande auxiliar de Amélie Goudet, depois que Kardec desencarnou, ele foi preso. Foi preso, gerando um problema muito sério. A esposa dele teve que fazer um grande processo, escrever um livro, que eu indico aqui, Processo dos Espíritas, para defendê-lo na prisão, porque ele deixou que prestidigitadores, lá na Sociedade Parisiense dos Espíritas, fizesse uma série de reuniões fraudulentas, porque ele foi sem o quê? Sem aquela maturidade para entender o que era certo e o que era errado. Então, ele foi ingênuo, por isso foi preso. Primeiramente, porque impressiona mais a vista do que a inteligência. São, para a prestidigitação, os mais facilmente imitáveis. Em segundo lugar, porque, despertando mais do que os outros a curiosidade, são mais apropriados a atrair multidões. Por isso, atrai os charlatães. A existência da mediunidade é uma realidade. Existem médiuns em todo o setor da sociedade, em todas as religiões. O Espiritismo, no seu triplo aspecto, formula as regras éticas e morais que devem ser seguidas. No livro dos Espíritos, conclusão 5, ele diz assim: o Espiritismo é forte, repetindo o que já tinha colocado lá, porque assenta sobre as bases da religião: Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida terrestre, e ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. A mediunidade, seja ela qual for, se não for exercida santamente, pode ser instrumento de perdição para muitos médiuns. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, diz assim: a mediunidade é coisa santa, deve ser praticada santamente e religiosamente. Então, nós temos todas as orientações na codificação com relação à mediunidade. Os médiuns fraudulentos, mistificadores, os espíritos mistificadores, tudo isso que as pessoas deixam tomar conta do espaço que deveria ser para o nosso crescimento, nosso progresso, nossa evangelização, aberto a eles, nos traz transtornos imensos. Concluindo o assunto, lá na ligeira resposta aos detratores do Espiritismo, em Obras Póstumas, Kardec escreveu assim: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizer espíritas, do mesmo modo que a medicina não é com os que a exploram, nem a sã religião com os abusos e até crimes que se cometem em seu nome. Ele não reconhece como seus adeptos, senão os que lhes praticam os ensinos, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando por vencer os maus pendores, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo, porque
é essa a característica do verdadeiro espírita. Continuando no mesmo texto, diz assim: o espiritismo não é uma concepção pessoal, nem o resultado de um sistema pré-concebido. É o resultado de milhares de observações feitas sobre todos os pontos do globo, que convergiram para um centro que os coligiu e coordenou. Esse centro era o próprio núcleo, dirigido por Kardec. Os Espíritos dizem na introdução do livro A Gênese, no capítulo 1 do livro A Gênese, que a metodologia que o plano espiritual usou para a formação do corpo de doutrina foi aqui. Na periferia, todos receberiam mensagens e todos enviariam para o centro, que seria o núcleo de estudo de Kardec. E depois de estudar, meditar, selecionar, codificar, do centro, ele enviaria para a periferia. De volta às deduções corretas. Isso é lindo. Isso é lindo. Nós teremos esse estudo quando estudarmos o caráter da revelação espírita, mais adiante ainda, nesses capítulos iniciais. Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção de nenhum, são deduzidos da experiência. Esta precedeu sempre a teoria. Então, primeiro as observações, depois a dedução, para pudesse vir a codificação. O Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural. Reclama para os seus adeptos, do mesmo modo que para toda a gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. Então, nós, no Espiritismo, temos que respeitar as pessoas, que são materialistas, que são incrédulos, etc, etc. Nós queremos o respeito deles. Ainda na conclusão, nós fizemos aqui, para que vocês possam entender como nós deveremos analisar bem as coisas. O seguinte: o Espiritismo, em todo o corpo de doutrina, é uma refutação. Porque ela vem trazendo a compreensão de tudo aquilo que nós não tínhamos ainda. Então, é uma refutação ao materialismo. O que é o materialismo? É uma doutrina que destaca a importância da matéria sobre o espírito, sobre a mente, como base para o desenvolvimento do universo, estando a natureza submissa aos seus efeitos. Então, o Espiritismo ele refuta todo o materialismo. É uma refutação ao niilismo, que é um ponto de vista que afirma serem as crenças, as verdades e os valores tradicionais desprovidos de fundamento, de sentido e de utilidade. É a ausência, segundo o niilismo, a ausência absoluta da fé ou de crença. Então, os niilistas não acreditam em absolutamente nada. Acham que tudo não faz sentido, que tudo é inútil. É uma refutação ao ateísmo. O que é o ateísmo? A doutrina que nega veementemente a existência de Deus, recusando toda afirmação e o sentimento que se baseie direta ou indiretamente na fé. Geralmente, os adeptos do ateísmo buscam explicações materialistas e científicas para questões como a criação do universo e o surgimento da humanidade. E a incredulidade é uma refutação à incredulidade. Qualidade de quem não se convence com facilidade nem acredita facilmente naquilo que ouve. A ausência de fé religiosa, desprovido de crença, é também uma forma de ateísmo. O ateu é incrédulo, o incrédulo é ateu. Uma característica, estado ou condições de incrédulo, sem fé religiosa. Então, de ponta a ponta, o Espiritismo, o corpo de doutrina que nós estudamos, ele refuta tudo aquilo que nega Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação,
a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, que são 5 princípios básicos da doutrina, estudados aqui também há 2 semanas atrás. 2 ou 3, mas já foi estudado. Então, gente, esse é o resumo que nós fizemos. O capítulo tem muita matéria que precisa ser lida com carinho, estudada, nos momentos de folga, para que nós possamos entender como Allan Kardec, o sábio lyonês escolhido por Jesus, cumpriu bem a sua missão na tarefa de fazer a codificação espírita. Possamos, na semana que vem, no capítulo 7, contribuição do Espiritismo ao progresso da humanidade, continuarmos esse estudo que vai nos preparando para uma condição de espíritas mais conscientes, um conhecimento mais profundo. E aí, então, caminharmos com maior segurança na nossa condição de tarefeiro do Espiritismo. Vamos, então, às perguntas. Deixa eu só puxar. Não, não estava errado, não. Eu ia cancelar o questionamento, mas acho que é disso que eu tirei. Ale, com você. Boa noite a todos. João, por enquanto ainda não temos perguntas aqui. Eu já sinalizei para o pessoal que as perguntas devem ser feitas no chat. Vamos dar agora uns minutinhos, que estava todo mundo prestando atenção na explicação, né, para ver se vão vir perguntas sobre o assunto. Estou esperando. Espero que eu tenha tornado fácil, compreensível, inteligível o tema objeções feitas ao Espiritismo e refutações feitas por Allan Kardec. Bem, enquanto não chegam as perguntas, deixa eu lembrar que esse estudo está sendo reprisado no canal do Centro Espírita Regeneração, às quartas-feiras, às 8 horas, e no canal da Seja São Gonçalo, aos sábados, às 10 da manhã. Não tem pergunta? Temos uma pergunta. A primeira pergunta chegou aqui do Adriano Nascimento. Ele está perguntando: o animismo não tem relação com o niilismo? Não. Não. Niilismo é uma maneira, é uma forma, é um tipo de crença. É um tipo de crença. É uma crença no nada também. Os niilistas não acham que é uma perda de tempo cuidar da questão espiritual, de acreditar em Deus. Eles acham que tudo é obra do acaso, que não houve um ser supremo criando o universo. O animismo é outra história. Será estudado no capítulo sobre mediunidade. Por enquanto foi a única pergunta, a dúvida do Adriano. Bem, então nós podemos nos encaminhar para o encerramento, não é? Podemos? Sim, porque já houve tempo. Tem chegou uma pergunta aqui, na verdade um pedido de esclarecimento da Lúcia Yara Martins. Gostaria que comentasse sobre quando temos um comportamento religioso somente no centro espírita, né? Como ela quer comentar, que comente sobre isso, quando as pessoas têm um comportamento religioso, uma apresentação, né? Dentro do centro e fora do centro tem outro comportamento. Deixa falar. Albert?
Você? Sou eu. Que não Flor era a bonita? Lúcia. Adoro flores. Vai dizer que é Então. lá da Seja. Se essa flor for da Seja, eu vou ficar mais feliz ainda. Sobre o comportamento que muitos de nós podemos possuir, né, que a gente precisa sempre estar atentos a ele, de sermos mais sermos religiosos, né, apenas nos nossos, no caso do nosso centro espírita. E fora dele, temos um comportamento, muito embora a gente se diz religioso, mas temos comportamentos ateus, muitas vezes. Que é quando a gente acaba tendo mais afinidade com questões ligadas ao sensório, ao prazer, de tudo quanto é tipo, mas ainda assim lendo questões, refletindo, tendo uma atividade, de certa forma até às vezes bem periódica na ida ao centro espírita, mas não conseguindo colocar, imprimir esse comportamento no seu dia a dia, na sua vida, aparentando ter um comportamento tipicamente ateu, mas é como se ainda não conseguisse introduzir no seu dia a dia a vivência da religiosidade. Tem uma frase, Albert, que define isso aí, que diz assim: a pessoa entra no espiritismo e o espiritismo não entra nela. Tem gente que tem um comportamento extremamente religioso, mas é mais religiosismo do que religiosidade. No espiritismo, nós temos que observar os 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Então, quando formos estudar esse assunto, nós vamos apresentar isso. Existiam, na época de Bezerra de Menezes, os científicos e os místicos. Pessoas que só queriam o aspecto científico do espiritismo, não ligavam com a religião. Foi a grande luta de Bezerra de Menezes, que era místico, ou seja, que tinha um sentimento religioso profundo, mas ele nunca deixou de estudar, de valorizar a filosofia e a ciência. Mas ele transformou a Federação Espírita Brasileira num local onde a caridade era exercida na sua verdadeira acepção. Criou o Receituário Mediúnico, que, aliás, na verdade, ele não criou, mas ele deu ênfase. Então, a Federação era um local de caridade. Quando nós iniciamos na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, praticamente estava fechada. E nós somos levados por uma ação dos espíritos que nos exploraram a nossa parte mística, religiosa, a parte da caridade, a começar na Federação um trabalho de assistência, onde nós implantamos o serviço de caridade que causou espécie que passou para certas pessoas uma ideia de que eu estava errado, né? Então, não era eu, quem estava errado. Se tivesse que estar errado, eram os espíritos. Então, nós transformamos a Federação num local de um trabalho, onde o trabalho social, o trabalho em relação ao próximo, ele tomou um vulto muito grande. Isso atraiu para a instituição os bons espíritos, que viram que lá tinha gente que podia exercitar o amor e a caridade. Então, as pessoas elas se fixam muito nessa questão, querem mais o aspecto religioso, e esquecem que tem que estudar mediunidade, que tem que estudar para entender o mundo espiritual. A obra de André Luiz, toda de ponta a ponta, é baseada na demonstração da vida espiritual. Quando a gente lê, dá a impressão que a gente está abrindo a porta de nosso lar, apertando a campainha, como o ministro Clarencio faz quando ele, depois dele recolher André Luiz, lá no umbral, levando de volta. Ele aperta uma campainha. E no muro, para esconder a campainha, tinha uma vegetação, que era a era
cobrindo tudo para que os espíritos das trevas não descobrissem a campainha. Então, a gente tem que se ligar aos 3 aspectos do espiritismo e internalizá-lo para vivenciá-lo. Isso demora muito. Algo mais? João, temos aqui Alessandra, agora 4 perguntas. depois eu queria fazer uma pergunta, tá? Tá Obrigado. bom, Alessandro. Tá bom? Do Adriano. Terminou? Albert. Desculpa. Ficou claro? Você Ficou veio colaborar claro. e abriu essa reflexão. Foi importante, sim. Obrigado. Pode Então, falar. vamos às perguntas aqui do Adriano. Ele diz o seguinte: não podemos esquecer que Jesus veio para os doentes. Então, o espiritismo também pode ser entendido assim? Sim. O espiritismo veio para todos. Doente do corpo e da mente. O que você encontra, o que Kardec tinha em torno dele? Aqueles opositores todos eram doentes espiritualmente, pessoas perturbadas, que combatiam o espiritismo. Hoje ainda tem muitos doentes na Terra que combatem a religião. E há um movimento para fazer crescer o politeísmo. Isso está nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, nas palestras do Divaldo. Eu tenho falado muito sobre isso. Nós temos que divulgar mais o espiritismo. Ele veio para os doentes porque ele é o cristianismo redivivo, é Jesus de volta. É o evangelho restaurado. Então é para os doentes. Temos uma pergunta aqui, eu acredito que é do Rogério. Durante a codificação da doutrina espírita, Kardec teve a ajuda de alguém para organizar os livros da codificação e demais obras escritas por ele nesse período? Eu quero que você repita. Durante a codificação da doutrina, Kardec teve a ajuda de alguém para organizar os livros da codificação e demais obras que ele escreveu nesse período? Se ele pediu ajuda a alguém? Se ele teve a ajuda de alguém, se alguém ajudou a organizar, né? Acredito que seja isso, a organização dos livros. Como codificador, ele recebia tudo, vinha tudo para as mãos dele. Tinha que ser nas mãos dele. Então, as análises todas foram dele. Mas, na hora de publicar livros, ele teve a ajuda de um personagem muito importante. Foi o Didier, que tinha a livraria e que o ajudou a imprimir as obras. Então, para essa parte, ele teve que ter muita ajuda. Nós temos livro da nossa editora. Nós elaboramos, pesquisamos, elaboramos. Mas na hora de imprimir e tudo mais, nós temos que ter ajuda externa. Kardec fazia escrevendo. E existiam os linotipos. Hoje nós temos um computador. A Nilska pede a matéria, vai lá, digita e formata, e daí para frente já não é conosco. Então, com Kardec foi assim também. Agora, o conteúdo, não. Ele não abriu para ninguém. Ele analisou e escolheu tudo e formou que nós temos esse corpo de doutrina granítico que não dá para você quebrá-lo. Entendeu? É muito, 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 muito bem feito. Não tem como você mudar nada ali. Temos uma última pergunta, João, que é da Valéria Cid. Ela diz o seguinte: na sua opinião, existem pessoas realmente materialistas? Pergunto porque em momentos muito difíceis, mesmo os que se dizem ateus, por vezes, rezam. Não seria um materialismo só da boca para fora? Muito boa pergunta feita pela Valéria. Olha só, se todos nós somos espíritos, evoluímos em 2 mundos, e estamos reencarnando e desencarnando consecutivamente, todos nós temos no nosso inconsciente a ideia da imortalidade, o conhecimento do mundo espiritual.
Mas, dependendo das vivências de certas pessoas, elas bloqueiam tudo no inconsciente e vivem em função daquilo que mais lhes apraz. Então, reencarna uma vez, duas, três, como materialista. Você vai encontrar no mundo espiritual espíritos materialistas, porque eles não se veem como espíritos. Eles estão tão materializados, com o perispírito tão grosseiro, que eles vivem como se estivessem aqui. Não vem nada em volta além daquilo que interessa a eles. Então, eles vão reencarnar e continuar com a mente bloqueada. Quantas reencarnações eles vão precisar para que isso se dilua? Muitas. Quantos sofrimentos vão ter que passar? Muitos sofrimentos. E, com certeza, esses materialistas terão que se afastar da Terra, a não ser que alguma coisa desbloqueie, faça com que eles se sensibilizem, mas muitos irão embora. Que ele está na contramão do progresso espiritual que a Terra vai alcançar daqui a pouco. João, no chat encerraram agora. Tem a matriz guardada lá da imortalidade da vida espiritual. Pode falar. Desculpa. Aqui no chat nós encerramos, mas o Alessandro quer fazer uma pergunta. Nosso colega. João, obrigado, Alessandro. Primeiro, parabéns, né, pela apresentação. E tem uma coisa que eu acho muito importante que eu vivenciei no início do estudo da doutrina espírita. Fala devagar, porque eu estou ouvindo o som do salão. Então, se você falar devagar, me ajuda, tá bom? Tá. No início do estudo da doutrina espírita, no início do estudo do guia, em 2014, alguns conceitos foram batidos bastante para a gente, foram reforçados, né, bastante para que a gente tivesse domínio. E eu não os vi por aqui sendo falados, sendo reforçados. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre diferenciar espírita de espiritista, espiritualista, toda essa... Por que não existe o espiritismo kardecista? Isso sim, agora eu entendi o que você questiona. Veja só, Allan Kardec ele foi codificador do espiritismo. Ele não criou o kardecismo. Está claro isso. Ele não criou o kardecismo. Ele codificou e o ensino é dos espíritos. Os ensinos são dos espíritos. Ele tem a parte dele porque ele faz parte da falange do Espírito de Verdade. Então, ele iniciou o Livro dos Espíritos com muita clareza, dizendo que para ideias novas, palavras novas. Porque o que acontecia? Todas as religiões, a gente já sabia que eram espiritualistas, que acreditam em Deus. Só que nós iríamos passar a estudar de uma forma diferente. Um Deus, uma visão diferente. Não o antropomórfico, não o Deus que os homens criaram, mas o Deus que criou o universo, criou os homens. Então, existe o espiritismo, ponto. Nunca diga que você é espírita kardecista, porque é redundância, eu sou espírita. Se alguém achar que você é de outro segmento religioso, o problema é dele. Você que tem que ser autêntico. Se a pessoa pergunta, mas você lida com essas coisas, como normalmente fala, eu nunca esperava isso de você, você fala, para aí, o espiritismo não é essas coisas, o espiritismo é um código, um princípio, uma doutrina, é o cristianismo restaurado, é o cristianismo redimido, é Jesus de vós, você tem que jogar tudo isso para a pessoa. E a terceira grande revelação tem que ter conhecimento, por isso que eu falo, esses capítulos iniciais são o alicerce. E se ficou falhando alguma coisa, questione. Questione como você está colocando. Nós somos espíritos. Um umbandista é umbandista. O católico é católico. Todos somos espiritualistas. Então, na generalidade, nós somos espiritualistas.
Na especialidade, nós somos Espíritos. Espíritos ou espiritistas. Isso é simples. E é um argumento de bolso para você lidar com as pessoas que vêm com essas conversas, dizendo que morre de pena de você, pensando que você está na macumba, pensando que você está num segmento infeliz, onde você está lidando com as forças negativas. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos argumentar com o quê? Por isso que eu falo que, para debater, você tem que ter o alicerce. Senão, é melhor ficar calado. Senão, você vai confundir mais ainda a pessoa. Obrigado. Eu fui questionado uma vez sobre a minha condição de espírita. A pessoa chegou dizendo assim: eu estou com muita pena de um amigo e eu gostaria muito de ajudar um amigo. Queria que você me dissesse como é que eu posso ajudar um amigo que está muito equivocado. Era eu, né? Que está muito errado no caminho. E eu queria ajudá-lo. Eu entendi que era eu. Eu falei assim: você quer falar sobre isso? Quero. Sentamos e eu conversei com ele, dizendo assim: vamos lá. Você se coloque lá na selva, onde está o Hottentote, o homem primitivo. Qual a visão de Deus que ele tem? Aí fui acompanhando o raciocínio daquele antropólogo inglês que contribuiu muito nessa análise, indo lá numa região da Ásia, onde ele encontrou os homens no estado primitivo real, sem nunca ter contato com a civilização. E ele vem mostrando que eles conheciam perispírito, etc, do modo deles. Mas ele ali, com a contribuição dele, ele deu ao Herculano Pires uma visão para que a Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, ele explicasse, ele fizesse um capítulo mostrando os horizontes culturais da religião. Aí eu passei para ele toda essa ideia e ainda acrescentei uma coisa que eu coloquei na ideia do Herculano Pires. Ele traz o horizonte primitivo, o horizonte cultural tribal, o horizonte cultural religioso agrícola, passa para o horizonte cultural profético, e depois passa por o horizonte cultural espírita. E ele pulou o horizonte cultural evangélico. Passei isso tudo para ele e falei assim: como é o nome do seu filho? O nome do meu filho é Mateus. Você tirou do horizonte cultural evangélico. Mas se você colocar o nome do seu filho de Emmanuel, de André Luiz, você já está no horizonte cultural espírita. Então, esse caminho eu já fiz. E você chegou ao horizonte cultural evangélico, e se deixar, você fica mais no profético do que no evangélico. Então, eu tenho argumento para você. Não preciso da sua ajuda. Quero te ajudar. Eu inverti o jogo, porque eu estudei. Então, você tem que entender esses horizontes culturais para compreender no qual nós estamos. Quando você começa a ver o nome Lívia, Emmanuel, André Luiz, e etc., e outros nomes de mentores espirituais, você vê que o indivíduo está em curso no horizonte cultural espírita. Mas se é Mateus, Ezequiel, etc., e tal, você vai ver que o indivíduo está vivendo, né? E o meu nome é João Luiz. O João vem do horizonte cultural evangélico. João é um nome importantíssimo lá entre os hebreus da época. Então, vem dali. Agora, se for Ezequiel, Samuel, é o horizonte do período profético. Os nomes lá do passado, nos outros horizontes, a gente nem toca nisso. Leia um livro, O Espírito e o Tempo. É maravilhoso. Herculano Pires foi um dos grandes espíritas do Brasil. Deixou um grande legado. Algo mais? Obrigado, João. Eu achei fundamental tocar nesse assunto, embora eu não tivesse dúvida,
em função do objetivo, que é fazer um nivelamento, né, dos conhecimentos. Tá bom? Obrigado. Só uma contribuição que, com relação a isso que o Alessandro está falando, a gente vai estudar ainda, só que está no item 21, que é o vocabulário espírita, que está lá no capítulo 32 do Livro dos Espíritos, que fala sobre essas palavrinhas aí chaves que a gente tem que aprender Mas e relembrar. antes disso, a gente vai estudar os 3 aspectos da doutrina Também. espírita e suas consequências. Aliás, quando for falar das 3 revelações, quando for falar da característica da terceira, vai reforçar isso, mas foi bem lembrado pelo Alessandro. Bem, então vamos nos preparar para o encerramento, para a prece final. Jesus, querido amigo, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da encarnação, por tantas dádivas, tanto aprendizado que recebemos. Agradecemos pelos amigos, por essa oportunidade de estarmos em contato uns com os outros, sintonizados em torno de uma ideia maior, capaz de libertar as nossas consciências e transformar o mundo. Despede-nos agora, mestre querido, guia-nos em segurança para a continuidade das nossas atividades e que, no desdobramento do sono, possamos nos reencontrar e aprofundar os estudos e trabalharmos e vivenciarmos a doutrina espírita em toda a sua plenitude. Que assim seja, em nome de Deus. Boa noite a todos, até a próxima segunda para o ESD e até amanhã no estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração.